Sejam bem-vindos a mais esse podcast, O Falsificador Mórmon, documentário que está lá na Netflix. Talvez alguns já tiveram a oportunidade de ver, talvez alguns ainda vão, alguns ficaram na curiosidade. E, lógico, retrata a história de Mark Hofmann, que foi um falsificador de documentos e membro fiel da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu não quero falar aqui a história de Mark Hofmann. Se você quiser, você pode assistir o documentário. Também não quero falar assim, os detalhes do que ele fez. Sim, a gente vai entrar em algumas coisas aqui, mas eu preciso me atentar aqui hoje nos detalhes que é mostrado através do documentário e o que isso quer dizer. Acho que esse é o importante. Mas quero ainda saber da história de Mark Hofmann. Não conheço. Tem muita informação na internet. Digita Mark Hofmann, aparece já biografia, tudo que ele fez, os assassinatos e tal. Ali tem bastante informação em qualquer meio que você procurar. E é isso, né? Eu acho que os detalhes que a gente tem que trazer à tona já começa pelo seguinte. O documentário mostra isso, mas isso aí já é, para quem já tentou pesquisar histórias da igreja, você sempre cai nisso. A igreja ela tem um know-how muito grande, ela tem um conhecimento muito grande em esconder informações. E é isso que toda corporação faz, por exemplo, para poder dar credibilidade para o seu produto. É normal, no próprio documentário mostra um cofre grande onde são guardados na igreja documentos que ela não quer trazer à tona, ela não pode revelar aquilo. E é isso que, por exemplo, a filosofia de grandes empresas. Às vezes elas fazem auditorias, elas fazem algumas coisas, isso aí não é legal a gente mostrar para o nosso produto. Então deixa guardadinho aqui num cofre, num lugar seguro e vamos mostrar as qualidades. É isso. Então muitas das vezes é o que acontece. O documentário em si já começa falando, o enredo do início já mostra isso. Que a igreja ela é expert nisso, em esconder documentos. E ela faz isso tão bem que ela manipula os seguidores da corporação no mundo todo a não querer saber sobre o que pode estar lá guardado. E o que acontece? Mas se a igreja... Olha só, a passada de pano que a gente já falou aqui. Mas se a igreja não mostrou ainda, e está lá escondido, e se tem informações, é porque não é pra gente saber. Vocês entendem até onde ela consegue fazer um ponto de corte no seu conhecimento? É isso. E o seriado mostra, né? O documentário, na verdade, mostra isso, Falsificador Mórmon. E é interessante o quanto que a gente tem que pensar sobre isso. Traz muita informação subliminar através desse assunto, desse documentário. Então já é isso, né? A gente já viu o primeiro ponto que a igreja ela tem expertise nisso, em colocar informações escondidas. E esse é o fato, por exemplo, que o falsificador ele criava documentos que a igreja ansiava, assim, ela tinha um anseio, né? Para quem não sabe, a igreja tem um anseio muito grande em adquirir documentos históricos que falam sobre ela. Porque ela não tem tudo, então alguém deve ter alguma coisa aqui, outra ali, que passou de geração e não está em poder dela. Então ela tem uma vontade muito grande de ter coisas lá. Por isso que ela tem um museu, ela guarda coisas. E quando aparece algum documento, por exemplo, ou algum registro histórico com alguém que pode abalar a estrutura do que ela prega fora, né, para que ela superficialmente chegue até os membros, se aparece um documento que pode fragilizar isso, o que ela vai pegar? Ela vai comprar e guardar nesse cofre. Então, na verdade, esse Mark Hofmann, ele viu essa oportunidade. Ele falou, a igreja gosta muito de documentos antigos. Então, o que será que falta? O que será que ela precisa? Então, ele vai e tal, ele se especializou, sei lá, mostra no seriado, lá no documentário, mostra como que ele faz isso. E olha que interessante, a igreja, se a gente pensar pelo lado que a gente precisa trazer para cá, é o seguinte. Se a igreja ela esconde tanta coisa lá dentro, e Mark Hofmann viu a necessidade da igreja, por exemplo, de sempre estar com documentos, e se for divergência da história, ela omite, ela compra para guardar, escondido. Então, se ele viu essa oportunidade, então a gente já pensa assim, não é só porque ela comprou documentos falsificados de Mark Hofmann.
A pergunta é, o que será que já tem guardado lá, nesse lugar que ela guarda documentos que não pode trazer à luz? Né? O que será que tem lá que pode já prejudicar? É por isso que a gente fala. Aí quando a gente consegue colocar opiniões aqui que a gente já trouxe para o podcast de historiadores, professores, pessoas que estudaram a fundo a cultura da onde Joseph Smith vivia, o que falavam sobre ele e todos os outros documentos subjacentes. Através de tudo isso, a gente consegue confirmar o quê? Pode ter muita coisa escondida nesse lugar que eles escondem. É isso. Então, é o que eu falo, né? Por que os membros da igreja não se importam muito com isso? Porque já é feito toda a condução para você acreditar. Espera aí, se está lá guardadinho e se existe mesmo, é que a igreja não quer... nós não precisamos saber disso ainda. Quantas vezes eu, 4 décadas dentro da igreja, achei a mesma coisa? Se a igreja tem alguma coisa que ela ainda não revelou, é porque não precisamos saber disso. E pronto, é o ponto de corte que ela já criou ali. Vocês entendem? Então, essa história traz muita coisa à tona. Por isso que todo mundo fala, já sei, ele vai falar aqui no podcast que os líderes na época não tinham poder de revelação ou de não sei o que para poder identificar que era falsa. Isso aí já é um grande ponto, mas eu não vou ficar batendo nisso porque todo mundo já vai falar, mas sempre bate nesse ponto. Não, eu quero saber o que tem guardado, por exemplo, aonde eles escondem no cofre registros. Até antes de Mark Hofmann. Mark Hofmann é anos 80, mas tem muita coisa ali que eles já separaram para não trazer à luz. Vocês imaginam o que pode ter lá? É isso. Aí quando a gente vê, que nem eu falei aqui, historiadores, tal, pesquisas aleatórias, né, fora dos canais oficiais da igreja, pessoas que realmente estudam a fundo sobre Joseph Smith, por exemplo, Brigham Young e tal, e acontece, a gente levanta tanta informação que bate com muita coisa que pode estar lá escondido. Entende? Volto a falar, a igreja ela tem um cofre que ela guarda documentos que ela não pode trazer à luz. E no meu ponto de vista, abalam as estruturas todas que você conhece aí na ponta na igreja. É isso. Pronto. Já é o X da questão. Por que eu anseio tanto da igreja de comprar documentos quando aparece algum documento histórico com alguém que tem diversificação na sua história, né? Peraí, tá diferente do que a gente ensina. Então ela compra para esconder. Vocês têm ideia disso? É que a gente só tem que juntar, ligue os pontos. Alguém vem com uma divergência, deixa eu esconder, porque a versão que a gente já apresenta lá, maquiada para todos os membros, é essa. Não podemos derrubar essas versões. Entende? Essa é a importância disso, tá? Volto a falar, Mark Hofmann foi sim um falsificador, um criminoso, tá na cadeia, isso sim. Mas o teor que traz por trás de tudo isso é isso. No começo do documentário, tem pessoas experts que dão depoimentos lá, que são verificadores de documentos antigos, têm expertise nisso, eles vão lá, entendem desse meio de documentos antigos e vivem lá em Utah, Salt Lake, né, no berço da igreja. E eles falam, a igreja sempre teve a cultura de esconder documentos. Tá lá, quem assistiu já viu esse depoimento, quem vai assistir vai ver. E é interessante isso, a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente fala assim, a igreja está tentando colocar algumas coisas à tona agora para não dar um baque muito grande em quem está descobrindo com a internet. Ela está fazendo isso aos poucos. Mas a gente vê que ela não consegue chegar até certo ponto, onde, por exemplo, esse documentário chega e traz evidências de que ela esconde documentos e que deve ter muita coisa ali que abala todas as estruturas do que você conhece aí sentado nos bancos da capela. Isso é muito importante de se falar. Então eu indico sim que você assista o seriado Falsificador Mormon. Você vai nas entrelinhas conhecer, né? Porque se você só dá ênfase na história de Mark Hofmann, ok, a história de um falsificador que era membro de uma igreja e que viu uma oportunidade de negócio ali com as suas falsificações.
Agora, nas entrelinhas, o plano de fundo do documentário mostra como que a igreja faz isso. Historiadores da igreja, na verdade ela tinha verificadores de documento que olharam as falsificações, autenticavam e na verdade não sabiam de nada, porque nem conseguiram identificar. Mas também não quero entrar nesse ponto. O fato é, a igreja omite informações. E o que você acha que está nessas informações para serem omitidas? É isso. É só ligar os pontos. Vocês precisam pensar um pouco sobre isso. Caso você já tiver na dúvida, alguma coisa, mas será que tem coisas e tal? Tem, tá? No próprio documentário vai mostrar um cofre onde ela colocou, como por exemplo a carta de Salamandra, tal, quando ela pegou, colocou lá. Entende? A gente precisa, de certa forma, fazer essa ligação das informações para que a gente entenda o plano de fundo do documentário. Então, se você for com a mente aberta para entender, você vai ver a história de Mark Hofmann e vai ver a estrutura de uma igreja que ela esconde informações e ela faz isso a fundo. É isso, eu acho que isso é um importante. Para você que vai assistir o documentário em português, né, no Brasil, por exemplo, o título ele tá como Falsificador Mórmon. Mas quem realmente quiser entender, está o título em inglês, se for traduzir ao pé da letra, se eu não me engano, Assassinato entre os Mormons. Tá vendo? Então é só para você entender a potencialização do título original, que mostra o Mark Hofmann como um membro fiel, né? É interessante, eu preciso só destacar isso. Mark Hofmann ele era um exemplo para a igreja. Pais tradicionais da igreja e tal, e já mostra que ele era uma pessoa que não, assim, na história depois fala que ele é uma pessoa que já não tinha testemunho da igreja, coisa nenhuma, mas ele foi seguindo o protocolo. E isso é interessante, que muita gente na igreja hoje também só segue o protocolo. Como ele, por exemplo, o Mark Hofmann, ele fez missão, por exemplo, para agradar os pais. Não quero decepcionar. E ele seguiu fielmente como membro da igreja. Até vender os documentos e tudo, até o final. Então, para a igreja, ele foi um exemplo. Mas até mostra lá episódios em que ele saía, bebia escondido tal, e voltava para sua vida mormon. Quem assistiu o documentário vai ver isso. Isso é uma coisa... É o que eu falei, na roupa de fundo do documentário, você consegue ver e identificar, essa é a igreja. Essa é a igreja mormon. Muitos fazem isso. Muitos seguem protocolos, muitos fazem coisas erradas e voltam para sua vida mormon. Isso é normal. Mas não é. É sim. Então é interessante isso. Eu convido todo mundo sim a assistir, prestar atenção em todos os detalhes e a mensagem que aquilo traz da corporação. Beleza? Então tá bom. Obrigado por ouvir podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.